Bom pessoal, olá a todos. Devido a esse jejum que foi proclamado ontem, pelo Bolsonaro, eu decidi fazer um esbocinho aqui sobre o jejum, só para mostrar para vocês um pouco sobre o que a Bíblia fala de jejum. Tá? Esse vídeo não vai ser muito político não, vai ser mais sobre a teologia mesmo, tá? O termo jejum em hebraico é tizon, que é basicamente se privar total ou parcialmente de alimentos. Ou seja, você vai jejuar, se privar de algumas coisas. Aqui eu vou usar algumas informações do site Shabbat.org, onde eles explicam um pouco a visão judaica do judaísmo, tá? Eu não sei se é um consenso isso daqui, mas eu vou ler aqui para vocês e vamos tentar dar uma analisada rapidinho, tá? Pela lei da Torá, o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o único dia em que o jejum é obrigatório, só. Deixa eu só dar uma aumentada aqui na fonte, porque eu sempre esqueço e tem um rapaz que pediu aqui para mim uma vez, porque senão fica... para algumas pessoas ficam ruim para ler. Pronto. Então, só no dia do Yom Kippur, segundo o site rabat.org, é o único dia em que o jejum é obrigatório. Então, onde o judeu tem a obrigação de jejuar, tá? Os outros 5 jejuns que existem no judaísmo, eles foram decretados pelos sábios. Então, não é um mandamento da Torá. Então, se alguém quiser fazer um voto em jejum, ou algum outro jejum que os sábios decretaram, aí já a pessoa faz por conta e não por uma obrigatoriedade da Torá. Da obrigatória seria só o Yom Kippur. Devemos nos afastar de alimentos e prazeres. Isso aqui também é interessante, que o jejum não é só alimento, é prazeres também, coisas carnais, que nos materializam. Então ele tem um simbolismo por trás. Dessa forma ocorre uma elevação espiritual e assim nos tornamos dignos do perdão divino. Nesse dia, na verdade, do Yom Kippur, somos comparados aos anjos, da mesma forma que um anjo é desprovido de corpo físico e não necessita alimentar-se, igualmente nós abstemos de comer e beber. Esta também é a razão pela qual no Yom Kippur não é permitido lavar-se, usar cosméticos, sapato de couro ou manter relações maritais. Afastar-se de assuntos terrestres ajuda a pessoa a dedicar-se a objetivos mais elevados. Porém, como o homem não pode abster-se por muito tempo da alimentação, a Torá ordena alimentar-se bem na véspera do Yom Kippur, antes do anoitecer, proibindo o jejum neste dia. Mais ainda, aquele que se alimenta adequadamente na véspera do jejum e jejua no dia seguinte, Deus considera como se tivesse jejuado os 2 dias. Então, é para evitar a pessoa ficar muito tempo sem comer, tá, pessoal? Podemos deduzir que o principal não é o sofrimento, o objetivo do jejum, ou o masoquismo, mas sim a elevação espiritual que deve ser buscada nesse dia. Então tem um simbolismo por trás, onde a pessoa vai jejuar meramente para buscar uma elevação do espírito. Então o objetivo não é ficar sofrendo, ou magro, ou cadavérico. Perdi 10 quilos jejuando. Não, isso aí não é o objetivo, tá? A Torá proíbe causar sofrimento desnecessário, mesmo ao próprio corpo. Eu já mencionei nisso em outros vídeos, até quando eu falei que Paulo falou que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então realmente, segundo a Escritura, é proibido causar mal ao próprio corpo. Qualquer coisa que vai te prejudicar, você está destruindo o corpo que Deus te deu. Então tem que zelar também pelo corpo. E assim afirmou Maimônides: ter um corpo saudável faz parte do serviço divino. É parecido com o que eu falei naquele mesmo vídeo, onde eu falei para vocês que cuidar da saúde também é uma obrigação. E eu falei, tem pessoas aí que às vezes colocam até a vida em risco, alguns pastores pegando veneno, serpente. Eu digo não, ter uma vida saudável também é parte do serviço divino, ok? Esse aspecto é melhor explicado no conceito chassídico. Os judeus chassídicos dizem: no dia de Yom Kippur é revelada uma parte muito elevada da alma, que normalmente está acima de qualquer contato com o corpo. Para a alma, o envolvimento demasiado com o mundo material causaria grande sofrimento, pois é completamente espiritualizada. Conforme este enfoque, quem consegue comer num dia tão elevado? Neste dia, a vitalidade advém do jejum, e não dos alimentos como nos outros dias do ano, porque aí seria uma vitalidade do espírito. Os outros jejuns do ano, que eu falei ali, só um é obrigatório, do Yom Kippur, os outros 4 são ligados à destruição do templo sagrado de Jerusalém. No entanto, eles possuem um sentido diferente. Eles foram fixados por nossos profetas em lembranças de desgraças que ocorreram com nossos antepassados. É o jejum de Gedaliah, no dia 3 de Tishrei, o dia que foi assassinado Gedaliah, o líder do povo judeu remanescente de Israel, depois da destruição do primeiro templo. O jejum de 10 de Tevet, início do cerco de Jerusalém pelos babilônicos.
o jejum de 17 de Tamuz, quando as muralhas de Jerusalém foram demolidas pelos babilônicos, conquistando a cidade, e o dia 9 de Ave, que é quando foram destruídos os 2 templos sagrados de Jerusalém, e o jejum de Ester, que é na véspera da festa de Purim. Tá? Esses aqui não são obrigatórios, eles foram definidos pelos sábios, então são jejuns que tem mais uma ligação mais com a religião. Tá? Esses jejuns servem para despertar nosso coração para techuvá, para o retorno para Deus, o arrependimento pelos maus atos, e dessa forma voltaremos a praticar o bem. Esses dias devem ser dedicados a orações e exame de consciência, pois são considerados dias propícios para nos aproximarmos de Deus. Então, só um PS aqui, ó, o arrependimento e o techuvá seria a parte mais importante desses jejuns, mais do que a privação de alimento até porque pessoas que não podem jejuar, como por exemplo idosos, crianças, pessoas que às vezes estão debilitadas fisicamente por alguma doença, elas não são nem obrigadas a fazer o jejum. Elas podem jejuar apenas mantendo em sintonia, né, a mente, fazendo parte do simbolismo, né, de fazer o bem, essas coisas. Então por isso que ele tem um simbolismo por trás. Só que na escritura nós vemos até uma evolução desse tipo de jejum, quando nós vemos aqui a bronca que o profeta Isaías diz. O profeta Isaías, aqui no capítulo 58, nós vemos, né, que Deus fala para o profeta anunciar à casa de Jacó os seus pecados. E aí a gente vê aqui dentro do contexto que as pessoas estão jejuando e clamando a Deus, e Deus não está atendendo. As pessoas dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque eles estavam fazendo um jejum e Deus não estava nem atentando, né, para o jejum deles. Por que nós afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. O que é o próprio contentamento? Era um jejum que não estava agradando a Deus, só agradava a eles mesmos. E requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais. Então, o objetivo do jejum aqui dentro do contexto não era mais o sentido original, de fazer o bem, de uma elevação espiritual. Era para contendas e debates. E isso Deus não gosta. Então, esse jejum que eles estavam fazendo aqui só estava atentando para eles mesmos. E para ferides com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, para que Deus escute eles. Olha, nós vamos jejuar e Deus vai ouvir lá do céu nossa voz. Não era para isso. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Aí Deus continua através do profeta Isaías dizendo: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? A liberdade aos cativos. Esse é o jejum que Deus queria. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Aqui, ó, esse é o jejum que Deus queria. Não que eles ficassem magros, cadavéricos ou morrendo de fome, esperando que Deus fosse ouvir a voz deles no alto. Não, que eles praticassem justiça, fizessem o bem. Esse é o objetivo principal por trás do simbolismo do jejum. E recolhas em casa os pobres abandonados, e quando virdes nu, o cubras. Aí isso aqui de recolher os pobres em casa, repartir o pão com o faminto e vestir aquele que está nu, inclusive tem um paralelo aqui no Novo Testamento, que é quando Jesus falou que ia separar os bodes e as ovelhas, num tipo de julgamento, aí onde ele fala assim, que alguns ele colocaria de um lado e diria: eu tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber, eu era um estrangeiro e você me hospedou, eu estava nu e me vestiu, eu fiquei doente e veio me visitar, eu estive na prisão e foste me ver. Aí as pessoas perguntariam: quando fizemos isto para ti, Senhor? Ele falou: quando fizeste a um destes pequeninos, a mim fizeste. Então ajudar o pobre, o faminto, o preso, o doente, o necessitado, segundo o Novo Testamento, é o mesmo que fazer para o próprio Jesus. Então isso aqui deveria ser uma máxima cristã. E aqui no livro do Velho Testamento, Isaías, Deus através do profeta, ele fala algo praticamente semelhante ao povo da casa de Judá. Ele fala que o jejum que ele quer não é que as pessoas ficassem sem comer ou se martirizando, esperando que Deus fosse ouvir a voz dele. É que eles repartissem o pão com o faminto, recolhessem os pobres abandonados em casa, vestissem aqueles que estivessem nu e assim por diante. Esse era o verdadeiro jejum. Deus ainda continua dizendo: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará.
A cura do que eles estavam sofrendo aqui dentro do contexto, tá, pessoal? E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então sim, você vai clamar, aí Deus vai responder para ti, ó, o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se você tirar do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e falar iniquamente, e se abrir a tua alma ao faminto, ao pobre, a pessoa carente, que nem eu falei naquele vídeo do Malafaia, né? Porque com as igrejas aí que ganham milhões, compram até canais de TV, fazendas, fazem templos faraônicos, por que eles não fazem esse tipo de jejum aqui, ó? Não querendo politizar o vídeo, mas eles não fizeram o jejum lá que o Bolsonaro pediu, por que não fazem esse jejum aqui, ó? Abrir a alma ao faminto e fartar a alma aflita. Por quê? Então fica aí para reflexão. Então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como ao meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então esse simbolismo do jejum é isso, é o simbolismo de fazer o bem, é o momento de reflexão, de retornar a Deus, uma techuvá. Então esse é o verdadeiro jejum. O privar-se de um alimento nada mais é do que parte de um rito que só é obrigatório num dia do ano pela Torá, e tem mais 5 jejuns que foram estabelecidos pelo sábio. Mas basicamente não adianta fazer um jejum e se privar de certas coisas e não fazer isso daqui, ó. Está na Bíblia de qualquer um. Quem quiser, abre aí e veja Isaías 58. E por fim, o próprio Jesus aqui no Novo Testamento também, para quem é cristão e está vendo esse vídeo, Jesus também diz como jejuar. E ele fala basicamente o mesmo, ó. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, né, como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Olha como eu estou magrinho, pálido, cadavérico, eu estou jejuando, pessoal. Isso não é legal, ó. Os próprios ensinamentos de Jesus, você vê que Jesus detesta que pessoas façam uma coisa só para mostrar para os outros. Ah, eu fiz caridade, olha lá, ajudei um pobre. Ah, olha lá, eu alimentei o mendigo. Olha lá, eu estou fazendo jejum, pessoal. Olha, põe no jornal. Isso, segundo o Novo Testamento, Jesus não se agrada disso, que é parecido com o que diz ali o Velho Testamento. Então o cristão, se tiver algum cristão vendo esse vídeo, quando jejuar, não pode fazer como os hipócritas que ficam desfigurando o seu rosto só para mostrar para as pessoas que estão jejuando. Não. Na verdade, segundo aqui, eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, né, para dar uma boa impressão, para ninguém perceber que você está jejuando, para que não pareceres aos homens que jejua. Ninguém vai nem perceber. Vai falar, nossa, o fulano está tão saudável hoje, está até corado. Esse é o certo. Porque é o jejum que você vai fazer, vai ser entre você e Deus, não para botar no jornal, como algumas pessoas fazem, hein? Inclusive sai no jornal, né, e no Twitter. Mas ao teu pai que está em secreto, né, Deus, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então é basicamente assim, ó, você faz em segredo, Deus vai te recompensar publicamente. É parecido com o que diz aqui Isaías, ó. Que aí a pessoa vai fazer essas obras de caridade aqui, ó, em segredo, e publicamente Deus iria recompensar essa pessoa. Ó, quer ver? Eu acabei de ler aqui. E a tua alma faminto, e o Senhor te guiará e fartará a tua alma em lugares áridos. Enfim, Deus iria recompensar aquela pessoa, porque a pessoa não fez para mostrar para os outros, a pessoa fez de bom coração. Mas finalizando aqui o vídeo, o verdadeiro jejum é isso, pessoal, é fazer o bem, é caridade, ajudar o pobre, o faminto, é você se privar às vezes de coisas para você, até porque esse termo aqui, ó, tizon, ele não é só se privar de alimentos e prazeres, é você se privar daquilo que é seu também, abrir mão de algo que é seu em prol do próximo. Olha, hoje eu vou me apertar um pouquinho, mas eu vou dar R$5 para o mendigo ali na rua, um exemplo hipotético. Você está se privando, jejuando de algo que é seu para ajudar alguém, e só entre você e Deus. Esse é o verdadeiro jejum, ok? Não um jejum para contendas, não um jejum para motivos políticos, como foi feito inclusive essa semana aí pelo presidente, e não um jejum para mostrar para os homens, para colocar em Twitter ou botar no Instagram, ai guys, jejuando. Não, tá? Esse seria o verdadeiro jejum, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ok? Paz a todos.